Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, Excede Royal, Finanças Domésticas à Luz da Fé Cristã. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para me ajudar a disseminar sementes de Cristo pela internet. Vamos continuar a leitura do nosso livro então? Nós estamos no capítulo A Graça da Generosidade, uma resposta em amor. O que mais poderia provocar uma resposta em amor dos coríntios ao apelo do apóstolo? Somente a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 8, 9. Só uma cristologia bíblica poderia dominar as mentes e os corações dos coríntios, para se tornarem prontos a atender aos clamores dos empobrecidos de Jerusalém. Sobre a graça de Cristo, nós observamos que ela está primeiramente em sua encarnação. O Filho de Deus se tornou pobre, no sentido de pobreza terrena e no sentido celestial, ao ter deixado toda a sua glória e riquezas celestiais para tornar-se homem, como Paulo declara. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, de 6 a 8. O propósito da encarnação de Cristo foi para que nos tornássemos ricos. Sobre isso, podemos observar que Paulo tinha em mente não a pobreza e as riquezas materiais, mas sim as espirituais, como ele descreve nesse trecho de sua carta aos Coríntios. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1, de 4 a 9. De fato, o que é essa graça que tanto nos enriquece? Paulo, na abrangência da sua cristologia, tem na graça das obras de Cristo a nosso favor, em todos os valores soteriológicos, como, por exemplo, a justificação, a reconciliação, a regeneração, a libertação, a adoção, a habitação do Espírito Santo e muito mais. Estes são valores da riqueza que provém da pobreza do Senhor Jesus. Será que o apóstolo Paulo está sugerindo que os cristãos em geral devam tornar-se pobres de tal maneira que os outros se enriqueçam? O que você pensa? Certamente que não. Paulo traz à mente a figura da encarnação de Jesus para afirmar que os coríntios já tinham sido enriquecidos pela graça de Jesus Cristo, e assim pudessem responder livremente em amor às necessidades dos outros. Não sendo resistida, a graça pode tocar a todos e transformá-los. A graça em nossas vidas nos capacita a compartilhar os nossos recursos com os outros, e certamente obteremos um retorno com muito amor. Isto é o real princípio da encarnação. De fato, a oferta dos coríntios para os irmãos da Judéia é a melhor explicação do significado prático da encarnação. De uma forma maravilhosa, a encarnação de Cristo, de uma vez e para sempre, funde as duas realidades, tanto a espiritual como a material, em uma única realidade. Não há mais distinção entre uma e outra. A vida em Cristo não é simplesmente uma doce comunhão mística com outro mundo. O drama da redenção acontece onde nós vivemos, no contexto da realidade histórica em Jesus de Nazaré. Assim, compartilhar com os outros é uma excelente maneira de vivenciar a própria encarnação do Verbo divino, e isto é graça. Nós não podemos manifestar que somos irmãos apenas através dos sentimentos místicos, mas por meio da realidade do nosso dia a dia.
À luz dessa graça transformadora, os coríntios poderiam renovar seus esforços para abençoarem os irmãos de Jerusalém. Sabemos que não lhes faltava o desejo e agora contam também com a oportunidade. Deus não se preocupa com o tamanho do donativo, mas com a intensidade do desejo de seus corações. Às vezes, nós nos sentimos inseguros diante do desafio de contribuir, pois temos o sentimento de empobrecimento. Em tempos de recessão, crises, desemprego, esse sentimento é compreensível. Os coríntios poderiam ter sentido que Paulo quisesse inverter as posições, tornando os pobres e os da Judéia ricos. À primeira vista, pode parecer que sim, mas não era isso. O certo é que Deus não queria o empobrecimento de ninguém. O que ele queria era ver o princípio da igualdade funcionando. Igualdade é a abundância de alguns suprindo a falta dos outros. Com essa leitura, vamos terminando aqui por hoje. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até o próximo capítulo.